Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que está dando muito o que falar, que é sobre a polêmica entre a cantora Baby do Brasil e a cantora Ivete Sangalo. Não perca que esse vídeo de hoje está muito interessante. Mas antes de nós continuarmos, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa estar se inscrevendo no nosso canal. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações, valeu? Bom, meus irmãos, alguns dias atrás houve uma polêmica muito grande no carnaval entre Baby do Brasil e Ivete Sangalo. Essa polêmica aconteceu por conta de uma fala da cantora Baby do Brasil, onde ela disse que o apocalipse e que o arrebatamento estaria próximo de acontecer no período de 5 a 10 anos. E Ivete Sangalo, ela ficou muito surpresa por Baby do Brasil ter falado isso, e ela rebateu dizendo que iria macetar o apocalipse. Muitos evangélicos saíram em defesa de Baby do Brasil, assumindo que ela é uma irmã em Cristo Jesus. Mas será que é isso mesmo, meus irmãos? Quem é de fato Baby do Brasil? Podemos dizer que ela é uma cristã de verdade? O que ela falou está correto? Será que o apocalipse realmente vai acontecer daqui a 5, 10 anos? Bom, eu quero deixar aqui a minha opinião a respeito desse assunto. Bom, eu gostaria de falar com vocês a respeito da cantora Baby do Brasil. Muitos dizem que ela é uma cristã e que o que ela falou está correto. Inclusive, o pregador Júnior Trovão, por exemplo, que é um pregador pentecostal muito famoso na internet, ele disse que a luz tem que brilhar nas trevas, ou seja, era como se ele estivesse dizendo que Baby do Brasil era serva do Senhor, que estava pregando a palavra no meio de uma multidão de pecadores. Mas, irmãos, a verdade é que não podemos afirmar que Baby do Brasil seja uma cristã verdadeira. E por que não, amados irmãos? É porque, veja só, a Baby do Brasil, ela vive por aí fazendo várias e várias turnês, com shows, e cantando também aí no carnaval. Hoje em dia, essa desculpa de ir curtir carnaval para ter uma oportunidade de pregar o evangelho é muito usada. Muitos, infelizmente, estão usando esse pretexto para dar lugar à carne. E veja o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servivos uns aos outros pelo amor. Então a palavra de Deus é bem clara a respeito disso. Cristo nos chamou para a liberdade. Mas essa liberdade que Cristo nos deu não pode ser usada para nós pecarmos contra o nosso Criador. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que não é porque somos livres que devemos fazer o que a gente bem entender. E também olha o que mais a palavra de Deus diz. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Bom, como vimos aqui, a palavra de Deus é bem clara em dizer que luz e trevas não se misturam. Ou seja, não convém um servo do Senhor estar no meio da folia pulando o carnaval, irmãos. Irmãos, eu acredito sim que Deus possa levantar alguém para pregar o evangelho no carnaval. Eu acredito nisso. Porém, não como muitos crentes fazem hoje. Porque muitos crentes hoje vão com o chamado carnaval gospel, Vão ao carnaval com esse nome, carnaval gospel, com trio elétrico, com um tipo de escola de samba e tudo mais. E fazem esse tipo de estratégia, Dizem que é uma estratégia assim, afirmando que estão pregando o evangelho. Desculpa, mas isso para mim, eles só estão imitando o que o mundo está fazendo. E eu não estou aqui para ser juiz de ninguém. Eu só estou falando que esse tipo de estratégia é um pouco estranha, É um pouco duvidosa. Se alguém quer realmente, amados irmãos, pregar o evangelho no carnaval, essa pessoa precisa pagar um preço muito grande. Porque se alguém quer realmente pregar o evangelho no carnaval, essa pessoa primeiro precisa se consagrar com muito jejum e muita oração. Ela precisa também entender a grande batalha espiritual que ela vai enfrentar diante dessa folia chamada carnaval. Como, por exemplo, ela pode correr o risco, alguém que for pregar o evangelho no carnaval, essa pessoa pode correr o risco de ser agredida por ser uma pessoa cristã e por estar pregando o evangelho no meio de pessoas ímpias que não têm compromisso com a palavra de Deus. E outra coisa, ela pode ser muito tentada, pois no carnaval muitos estão ali
sem as suas vestimentas. Se você já foi do mundo e já curtiu o carnaval, muitas pessoas podem tentar te levar a fazer a vontade da carne. Então pensa bem, você está ali de fato, né, pregando o evangelho, mas tem muitas pessoas que estão ali praticando imoralidade sexual, tem muitas pessoas que estão ali sem as suas vestimentas, pessoas nuas, né, mostrando as suas partes íntimas. Então é uma batalha espiritual muito, muito grande, amados irmãos. Então, meus amados irmãos, e aí, você estaria preparado para isso? Não é para qualquer um, não é mesmo? Bom, e não é pelo fato da Baby do Brasil ter falado do Apocalipse e do arrebatamento que ela de fato seja uma cristã verdadeira. Pois Deus, ele pode usar quem ele quer e do jeito que ele quer, assim como ele usou muitas pessoas na Bíblia que não eram servas dele, né, que não eram pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Mas o fato é que ela está correta em um ponto. A Bíblia do Brasil ela está correta em um ponto. Que sim, amados irmãos, ela está correta, ela está certa em falar sobre o arrebatamento. Ele vai acontecer, assim como diz a palavra do Senhor. Porém, ela se equivocou em dizer a data, né? Porque, segundo as palavras dela, da Baby do Brasil, ela disse que o arrebatamento aconteceria daqui a 5 a 10 anos. Bom, meus irmãos, ela cometeu um grande erro, porque o arrebatamento está ligado à volta de Jesus. E quanto à volta de Jesus, não sabemos quando isso vai acontecer. Nem nós, nem os anjos, inclusive nem o próprio Senhor Jesus, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 24, versículo 36 ao versículo 51. Inclusive, foi assim, amados irmãos, que surgiram muitas seitas por aí, como por exemplo Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, né, e dentre outras seitas. Pois uma das características, né, do surgimento de uma seita, principalmente seitas como essas que eu acabei de mencionar, é que essas seitas elas marcaram a volta de Jesus. Então, se nós fôssemos parar para pensar, a Baby do Brasil, ela se encaixa na categoria, não na categoria de cristã evangélica, mas sim na categoria de um falso profeta, conforme o que a luz da palavra de Deus diz. E isso é o que muitos cristãos não querem dizer por aí, né? Muitos não querem falar sobre isso, que ela, Baby do Brasil, se encaixa na categoria de um falso profeta. Mas muitos vão dizer que ela é uma cristã, uma irmã em Cristo Jesus, como? Dando mau testemunho, né? Pulando no carnaval, fazendo turnês, né? Shows por aí, né? Não dando um testemunho de cristão verdadeiro. Então a gente precisa pensar bem no que a gente está falando, né? Bom, em relação a Ivete Sangalo, nós podemos perceber nitidamente o quanto ela ficou transtornada com o que a Baby do Brasil disse, né? E ela disse o seguinte, a frase da Ivete Sangalo foi: eu vou macetar, né? Nós vamos macetar o Apocalipse. Bom, para nós não é novidade nenhuma, né, de que a Ivete Sangalo não sabe o que está dizendo, né? Aí me lembro agora da frase de Jesus, né? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem, né? Ou o que falam. Irmãos, Ivete Sangalo, nós sabemos de fato, né, que a Ivete Sangalo não tem nenhuma ligação com o cristianismo, pois ela é declarada adepta, né, uma pessoa adepta do candomblé. Ou seja, ela não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Então, ela se sentiu incomodada, né? Porque mesmo que a Baby do Brasil era uma pessoa ímpia, né, e estava ali sendo usada por Deus para falar do arrebatamento ou do Apocalipse, a Ivete Sangalo com certeza ficou, né, muito ali transtornada com o que ela disse, né? Mas é isso que acontece, quando a palavra de Deus é pregada, os demônios tremem, né? Os demônios não gostam disso, né? Então a pessoa é possuída e fica transtornada quando a palavra de Deus é pregada. Mas, diante dessa situação, podemos também aprender uma lição muito importante, que de fato, eu creio que a Baby do Brasil, amados irmãos, foi usada por Deus para falar do arrebatamento. Não no sentido de falar da data, né, em que vai acontecer, mas sim de falar que o arrebatamento existe. Também aprendemos que nós, como cristãos, devemos abrirmos a nossa boca para falarmos mais da palavra de Deus, amados irmãos. Falarmos do evangelho, da salvação e da volta de Cristo. Porque enquanto a gente se cala, Deus pode usar um ímpio para falar da sua palavra. Então, meus irmãos, como cristãos, nós devemos orar, pedir sabedoria a Deus para nós pregarmos o evangelho, pois o mundo precisa ouvir a palavra de Cristo, né? Então Jesus ele deu uma ordem, né? Ide por todo mundo e pregai ao evangelho, né? O evangelho a toda criatura. E essa palavra, esse mandamento é para todos nós.
Jesus não deu esse mandamento só para os seus apóstolos, né? Só para os discípulos daquela época. Esse mandamento é uma ordem que está no imperativo, né? É um mandamento para todos nós cristãos. Mas talvez você deve pensar assim, mas irmão Reinaldo, eu não sei pregar o evangelho. Eu não sei de ir de casa em casa. Eu não sei fazer missões como os missionários fazem, né? Ir nas ruas parando as pessoas para falar de Cristo. Amados irmãos, tem várias formas de nós pregarmos o evangelho. Fala de Jesus, fala o que Jesus fez na sua vida, a transformação que ele fez na sua vida, né? Podemos pregar o evangelho de várias formas. Podemos pregar o evangelho através do nosso testemunho. Podemos pregar o evangelho através da música. Podemos pregar o evangelho através de estratégias que nós podemos ir adquirindo com o passar do tempo, através do nosso trabalho, através das pessoas que estão ali no núcleo da nossa família, né? A gente começa a puxar um assunto e no momento oportuno a gente ora a Deus, pede sabedoria a Deus, sabedoria ao Espírito Santo, e no momento oportuno Deus vai dar o direcionamento, o momento certo para nós falarmos da palavra de Deus, para nós falarmos que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Então, meus amados irmãos, é isso que acontece. Enquanto nós calamos, né, Deus vai usar alguém para pregar o evangelho, até um ímpio se for preciso, assim como ele usou a Baby do Brasil. Então fica esse alerta para nós falarmos mais de Cristo, falarmos mais da palavra de Deus, falarmos da salvação, falarmos, né, da condenação do inferno. Hoje em dia ninguém quer falar mais sobre o inferno, e ele existe, e a Bíblia diz que o inferno existe, e que quem não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, irá para lá, irá para esse lugar de tormento e de sofrimento eterno. Mas claro, devemos fazer isso com sabedoria, né? Porque Deus dá sabedoria quando nós oramos a Ele com fé, principalmente quando é para fazer a sua obra, para a pregação do Evangelho. Bom, espero que esse vídeo possa ter ajudado você a esclarecer as suas dúvidas. Não perca os nossos próximos vídeos que eu estarei lançando aqui no nosso canal. Deus abençoe a todos e até a próxima.